Após o disparo, vemos Kiba assustada. O mascarado diz que não foi nada mal. Ela teria ido para o outro mundo se Arashi tivesse demorado mais um segundo para revidar. Ele retira o capacete, revelando ser Inunaki. Kiba fica surpresa ao saber que aquele era um ex-Ampola Zero, e também o homem que treinou Arashi. Ele se desculpa, dizendo que precisava testar suas habilidades, e como compensação, lhes daria algumas informações. Um enorme navio estava chegando com a nova droga chamada Lírio de Platina. Kiba entende que era a mesma coisa que Omite estava tentando espalhar. Inunaki continua sua explicação. Há muito tempo, Tobioka era controlada por uma certa família rica, incluindo que um deles alcançou o posto de ministro, falando sobre Tobishiro Jotaro. E o pior dessa enfermidade no mundo foi dar à luz a uma célula cancerígena, referindo-se ao filho da segunda geração que obteve um lugar no parlamento, Tobishiro Kyoji, esse que vemos se gabar por ter comprado uma dançarina para o seu agrado. Kyoji confirma com Goryu se o acontecimento na Neo TV foi uma distração, perguntando a ela se estavam atrás do seu lírio de platina. Ela diz que isso ainda não estava confirmado, mas que durante o apagão a sombra reapareceu. Ele entende que ela estava falando do motoqueiro assassino que deu um jeito em Masaki, que hoje se empolga com a dançarina e acaba derrubando bebida em si mesmo. Ele olha para a garota que o servia e põe a culpa nela. A garota tenta dizer que não foi sua culpa, mas isso piora a situação. Como expressão sádica, que hoje manda que traga um pouco de lírio. Mais tarde, ele manda Goryu reforçar a segurança do navio. Enquanto isso, ele se divertiria com aquela boneca. Voltando a Inunaki, ele diz que o governo fingiria não ver o navio na doca privada de Tobishiro. Kiba entende que foi por isso que fizeram aquilo na Neo TV. Inunaki acrescenta que aquela não era uma simples droga. Graças ao seu efeito, um mal ainda maior estava interessado nela. Os aliados de Ogawa, aqueles que estavam controlando Shikage, e Tobishiro não fazia ideia da verdade sobre a droga. Inunaki se despede, dando uma última lição para Arashi. Ele devia acreditar em si mesmo e seguir em frente sem hesitar, assim como ele. E caso confunda com o inimigo novamente, não hesite em atirar. Após isso, vemos que Hitsugi e Yuko estavam andando pelas docas. Miki informa que havia algo estranho, e vemos que elas estavam sendo observadas. O mascarado explode um container, separando Yuko e encurralando Hitsugi. Logo, ela é atacada por outra garota mascarada, que se apresenta como Hijeter, perguntando se ela já não se lembrava mais de sua amiga, e comemora por finalmente ter encontrado alguém da Black Label. Hitsugi puxa uma arma, mas a garota destrói, dizendo que elas não precisavam daquilo. Então Hitsugi mostra sua força, arremessando a porta de um dos containers. Elas começam a trocar socos. Hitsugi consegue acertar um golpe, deixando a garota furiosa. Sem pensar, ela parte para cima e logo é lançada no ar. Prestes a receber o golpe final, sua irmã aparece, pegando Hitsugi de surpresa. Ela diz que as duas eram iguais. Isso irrita a segunda garota, que se apresenta como Murasaki Kaori, e aquela ao seu lado era Kaoru, e dizem que removeriam seus freios. Yuko se encontra com Máscara de Caveira. Ela ataca sem hesitar, cortando os containers com sua espada. Ele a chama de impaciente, mas ela estava apenas levando seu trabalho a sério. E ao cortar outro container, ela se surpreende, pois ele estava cheio de corpos. O mascarado aproveita a distração para explodir o chão, levando Yuko para enfrentar outra pessoa. Ela não gosta da situação e aciona Miki, que dispara contra o mascarado. Ela se aproxima e consegue uma das maletas, e manda que o mascarado entregue a outra, mas ele explode o navio, gerando uma distração, e consegue fugir, e se apresenta como Di, incluindo que na próxima ele acabaria com ela. Yuko inicia sua luta contra o mascarado de lança. Miki informa que já estava com uma das maletas e deveriam recuar, pois o exército de Tobishiro estava chegando. Ela acaba com dois deles, dizendo que não consegue falar com Hitsugi e precisavam se separar. Yuko diz que cuidaria de Hitsugi, afinal ela era sua paciente. O mascarado manda que ela pare de perder tempo, pois aquilo era uma guerra. Ela o chama de caçador selvagem, mas o mascarado diz que o caçador era apenas um dos membros, e apresenta sua organização como a seringa. Ela escuta um estrondo, e vemos que Hitsugi estava em desvantagem contra as gêmeas. Ela não consegue se levantar, e as garotas decidem mandá-la de base. De repente, o chão abaixo de Hitsugi é cortado, caindo em frente ao mascarado em direção ao mar. Goryu manda que seus homens recuem, pois o navio estava afundando. E longe dali, vemos Yuko retirando Hitsugi do mar e pedindo que Fiona mande alguém para buscá-las, e se prepare para uma operação de emergência, pois o coração de Hitsugi havia parado. No hospital, eles correm para a sala de operações. Kiba e Arashi ficam assustados ao ver o estado de Hitsugi. Quando Arashi ia se retirar, Kiba o impede, perguntando onde ele iria. Arashi diz que queria vingança
vingá-la, pois ele tem uma dívida com ela, mas admite que caso faça algo sem pensar, ele só traria mais problemas. Arashi não sabe o que fazer, e Kiba diz que estava tudo bem em choramingar. Isso irrita Arashi, e novamente ela fala que estava tudo bem, o chamando de idiota. Só ele era tão honesto a ponto de ficar chateado por causa de outra pessoa, diferente dela que não se importava tanto, afirmando que Arashi tinha respostas para qualquer coisa, então ele só devia se acalmar, afinal Hitsugi não iria para o outro mundo tão facilmente. Eles são convocados pelo diretor. Fiona entrega os resultados da análise. Kiba pergunta o que havia na maleta, mas o presidente Mochizuki precisava da outra maleta para ter certeza do que era aquilo, mas ele tinha certeza de uma coisa: aquilo era algo que ele mesmo criou, e conta sobre seu passado. Ele trabalhava como médico em um grupo de mercenários, viajando pelo mundo, e em uma pequena aldeia ele ouviu rumores de que os moradores substituíam seus membros perdidos na guerra por outros de pessoas desvividas. Para ele aquilo era um absurdo. Como uma vila tão primitiva conseguiria fazer transplantes tão avançados? Sua assistente continua a explicação, que devido à imunorrejeição, vários desses transplantes mandavam as pessoas para o outro lado antes do tempo. Por isso a operação devia ser perfeita. Mochizuki inclui que os pacientes escolhidos realizavam uma cerimônia especial. Eles deviam beber um pouco do líquido escuro, que diziam ser amaldiçoado, e aqueles que não foram escolhidos para beber o líquido enlouqueceriam e iriam de base se o bebessem. E após o transplante, o paciente devia ingerir um líquido vermelho. Assim o ritual estava completo. Ele conseguiu analisar as duas substâncias, percebendo que o líquido escuro era um vírus e o vermelho era uma vacina. Ele chamou o vírus de D99, que infecta o cérebro, causando anomalias no sistema imunológico, aumentando as células e a regeneração de forma inacreditável, mas isso dava um fim ao cérebro. Mas ao beber a vacina, o vírus morreria imediatamente, nunca mais infectaria o paciente. Mochizuki admite que aquilo era como um poder divino que abriria portas para as novas alterações corporais. Assim ele usou seus recursos para montar uma equipe, com Fiona e Inunaki como líderes dos grupos, e depois de incansáveis pesquisas, eles chegaram à conclusão que o vírus se espalhava pela mucosa e por contato sanguíneo, e aquilo era extremamente perigoso, e caso infectasse uma parte da população, seria uma grande ameaça à existência humana. Por isso eles desistiram do vírus, mas ao voltar à aldeia para alertar os moradores, a ilha já havia sido dizimada pela guerra. Ele tentou destruir o que restou das pesquisas e amostras, mas isso foi na época que aconteceu o incidente na conferência médica, revelando que Arashi foi o último paciente a receber aquela droga. Mochizuki diz aceitar a punição, pois sabe que seu ego e orgulho não o deixariam ficar parado vendo duas vidas acabarem naquele dia. E após aquilo, todas as amostras dos vírus foram destruídas. Ele havia salvado a vida de Arashi, mas caso ele o acusasse de ter feito isso apenas por interesse, ele seria incapaz de negar, pedindo que ele o perdoe. Arashi diz que foi graças ao doutor que ele ainda estava de pé em sua frente. Além disso, ele tinha pessoas em quem confiar e amigos para proteger. Sua vida era valiosa e sem espaço para arrependimento. Ao ouvir isso, Mochizuki fica grato, mas agora que aquilo voltou para suas mãos, ele não sabe o motivo pela qual a seringa quer tanto o D99, mas como eles precisavam das duas partes, ele acredita que eles estão desesperados para pegar de volta o que perderam. No dia seguinte, vemos o detetive Tatara analisando alguns documentos. Tobishiro Kyoji estava em reunião com seu pai, que estava disposto a limpar sua bagunça dessa vez, mas que ele deveria se redimir. E com a cara de bobo, Kyoji diz que faria isso. Mas em seu quarto, vemos sua verdadeira face, desejando que o velho vá logo de arrasta, dizendo que só não o joga de um penhasco igual no Tekken, pois seria preso. Goryu diz que seu pai apenas se preocupa com ele, porém Kyoji a despreza, dizendo que ela era apenas uma serva, e se não fosse tão bonita já teria ido de base umas 100 vezes, e manda que ela não conte ao velho sobre o que ele disse, ou ele se divertiria de novo com ela. Kyoji admite que perder o navio enfureceu o velho, mas a forma como as provas sumiram o deixa espantado, acreditando que logo colocariam a culpa em algum desafeto para se livrar dele. Graças ao velhote, eles teriam paz na cidade, mas isso não era divertido, decidindo espalhar seus lírios de platina pela cidade, e isso deixava todo coisado. Goryu interrompe, dizendo que eles estavam atrasados para a conferência. Logo ele se prepara, dizendo que estava pronto para enganar mais cidadãos de Tobioka que acreditavam nele. Mais tarde, vemos Hitsugi despertar e sair de seu quarto do hospital.